Mesmo depois do Festival de Cinema de Roma, os bastidores de Sandokan seguem rendendo ainda muito assunto entre os jornais, revistas, críticos e redes sociais, e não é para menos. A coletiva que reuniu Can Yaman, Ed Westwick, Alessandro Preziosi, todo o elenco, diretores, escritores, para falar sobre a grandiosidade que é este projeto. Can Yaman falou sobre a transformação do personagem, o elenco revelou detalhes da produção, teve também um papo sobre o enredo, que agora está mais modernizado, mas ainda assim carregado de autenticidade e o mais importante, fiel à sua versão original. Então, sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre esse bate-papo entre eles, que foi muito legal. E se você gosta de Can Yaman, está na torcida por ele para Sandokan, já deixa aqui a sua contribuição com o meu vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal para receber mais vídeos como esse. Durante a coletiva, o Can Yaman disse: li tudo que pude, assisti a tudo, treinei muito, emagreci, me machuquei, aprendi a andar a cavalo, inglês, italiano. Meu Sandokan é um homem em evolução. E ele explicou que quis mostrar, e que essa versão também traz, né, que este Sandokan é um homem não guiado somente pela força, mas também pela emoção e também pela busca por justiça. Ele descreveu esse novo Sandokan dele como um personagem mais espiritual, que tem aí os seus dilemas internos e uma relação mais humana com todo mundo ao redor dele. Ele não traz aquela figura de herói invencível, assim, mais distante, sabe? Mas um personagem com alma, que sente, que aprende e que, além de tudo, também erra. Todos nós sabemos aqui quanto este trabalho exigiu fisicamente do Can Yaman, mas também exigiu uma pesquisa profunda sobre a origem do personagem, as características dele, porque em um determinado ali momento do trabalho de Sandokan, ele percebeu que o Sandokan ali não tinha aquela mesma vibe da versão anterior, e isso para ele também foi uma transformação. Ele deixou claro que ele quis se conectar com o personagem de dentro para fora. Eu quis entender quem ele é antes de virar o herói. Quis saber o que o move, o que ele sonha. E aí eu achei engraçado, gente. Foi que o Can Yaman, ele é desse jeito, né? Todo mundo fala dele que ele tava levando as coisas muito a sério. Ele falou que estudou, que pesquisou. Aí, gente, quando o Ed Westwick foi questionado sobre, né? E aí, você estudou? Você pesquisou alguma coisa? Ele, sim, foi bem honesto, pelo menos, né, gente? Isso aqui é o mais importante. Eu não assisti a série original e nem li o livro. Eu achei engraçado, né? Porque interessante, né? Mas deu certo, né? Cada um. Ai, meu Deus, mas eu achei assim engraçado, né? Porque o posicionamento do Can Yaman era qual? Ele disse: esse tipo de papel é raro na vida de um ator. Então, assim, ele não quis assumir riscos, né? E pelo caminho ali mais certo, que trouxesse mais confiança pra ele, né? Claro. Mas, bom, enfim, achei bem diferente, né? Deu certo, né? Senão ele não estaria no trabalho, né? Inclusive, esse Ed Westwick, ele é famoso pelo papel dele em Gossip Girl. Mas eu acho que eu sou a única pessoa neste mundo que não assistiu essa série. Você já assistiu essa série? Até o meu marido assistiu essa série, gente. Mas enfim, Ed falou muito bem de Can Yaman. E se falou de bem de Can Yaman, a gente gosta. Ele elogiou o profissionalismo dele, disse que as gravações foram desafiadoras, mas que a equipe tinha uma energia incrível. E deu até pra perceber isso na coletiva, tá, gente? Não só na coletiva, mas em toda a passagem deles pelo festival. Ele disse: trabalhar com o Can Yaman foi intenso e divertido. Ele leva tudo muito a sério, mas também sabe rir entre uma cena e outra. Eu acho o máximo, gente, quando alguém elogia uma coisa do Can Yaman que a gente já sabe que é verdade. Eu tenho muita admiração por ele. Ele é muito, assim, dedicado, né? Ele não faz as coisas assim de qualquer jeito. Eu gosto dele. Já o Alessandro Preziosi falou um pouco sobre a tecnologia que eles utilizaram nas gravações, tecnologia 360, que vai trazer uma realidade mais virtual, uma imersão, né? Realista, né? Que transformou a série num estilo cinema, sabe? Coisa assim, coisa grande mesmo. E já em relação às mulheres, elas conversaram sobre esta versão dar um novo papel para as mulheres, gente.
a primeira versão lá tem mais de 50 anos. Então, eles precisavam mudar algumas coisas que já não estavam mais encaixando na nossa realidade atual. Eles estão trazendo aí mulheres fortes, têm voz própria, que estão ali presentes e não trazem aquele estilo donzela, sabe? Salve-me. Tipo assim, são mulheres mais ativas. Inclusive, essa parte das mulheres parece ser um dos maiores contrastes com a outra versão. O que eu percebi foi que existe muita sintonia, muita emoção entre eles, muito entusiasmo. O clima dos bastidores parece ter sido muito positivo e ainda bem, eu espero que essa energia positiva passe também através da série, porque vão ter aí outras temporadas, né? Então isso é muito importante. Eles, assim, pareciam muito felizes, muito empolgados com o trabalho que eles fizeram e, acima de tudo, satisfeitos. Isso é muito importante também. Acompanhei algumas críticas em relação ao Sandokan, todas elas muito positivas. Talvez numa outra oportunidade nós possamos falar mais sobre isso. Jaeman deu tudo dele, fez uma excelente passagem pelo festival, atuou, trabalhou, se dedicou o tanto quanto o papel exige dele. No início da coletiva, eles até falam, né, que o Sandokan é uma herança cultural. E, na minha opinião, Jaeman fez tudo para honrá-la. Esse projeto promete ser um sucesso e eu estou ansiosíssima para assistir. Contem aqui o que vocês acharam até agora. Um beijo, minhas queridas, e vejo vocês no próximo vídeo.